pessoal, meu nome é Laor, estou fazendo o curso da Elos, vou dar o feedback aqui para a professora Delma, da qual eu assisti a aula dela, ela estava falando sobre raiz quadrada, então eu assisti toda a aula, fiz toda a observação conforme orientado, e agora, Delma, eu vou dar o meu feedback para você, tá? Tudo bem. Obrigado aí por você ter contribuído no meu trabalho, por ter me ajudado, aprendi muito com você também. Foi um prazer ter você na minha aula. Que bom. Bom, Delma, primeiramente eu gostaria de parabenizar pela aula e dizer que gostei muito das suas estratégias. Você se comunica bem com os alunos, acho que é uma comunicação bacana, boa. Você repete as explicações com a finalidade de fazer com que os alunos fixem bem aquilo que você está querendo ensinar. Então percebi muito isso, essa preocupação da fixação com a intenção dos alunos aprenderem sobre o conteúdo que era a raiz quadrada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas referente à abordagem de ensinar matemática. Então, eu pesquisei, fui atrás, olhei para toda a sua aula, tá? E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, até no sentido assim, de te ajudar e a gente pensar um pouco juntos. Combinado? Eu percebo que você considera importante contextualizar os alunos sobre o conteúdo novo a ser ensinado. Sempre é possível contextualizar na matemática? Nem sempre, né? Sempre que eu consigo achar algo interessante relativo àquilo que eu vou ensinar, eu trago. Mas às vezes a contextualização é na própria matemática, né? Então é difícil ir atrás, né? Nem tudo na matemática tem algo prático do nível deles, né? Tem coisa que tem a contextualização, mas é no nível acima, né? Porque a aula, por exemplo, como você viu, é da terceira etapa, né? Então tem assuntos que não dá. Você contextualizou nessa aula? Sim. Você costuma contextualizar em quase todas as suas aulas? Em quase todas, sempre que eu posso, mas assim, 70%, vamos dizer assim, né? Que algumas não é possível. Bacana. O que você acha da autonomia dos alunos? Então, nessa escola onde eu trabalho, a gente incentiva a autonomia, né? Incentiva bastante. Mas, assim, por exemplo, na outra escola onde eu trabalho, isso já é difícil, você tem que ficar fazendo com que eles percebam que é preciso ir atrás, preciso estudar, que é importante. Né? Nessa escola a gente incentiva, então eles estão mais acostumados a pesquisar, a participar. Mas hoje em dia está difícil. Você acredita que na aula de matemática a participação ela deve ser voluntária? Então, a princípio eu acho que a princípio você vê quem é voluntário para falar alguma coisa, né? Então, eu incentivo os voluntários, né? Aí quando eu vejo que tá todos né, muito quietos, aí eu pego e vou chamando aquele que nunca fala. Então você acaba estimulando eles a participarem. Porque aqueles que participam demais acabam exagerando. Então de vez em quando eu já fiz esse tipo de coisa. Ó, você já falou muito, então vamos deixar os outros falarem agora, né? Então, assim, quando o aluno fica muito quieto, em algum momento eu dou uma cutucadinha nele. Nem se for mais um particular, primeiro para ver a reação dele, né? Aí depois... O que você acha da verificação da aprendizagem em grupo? Verificação da aprendizagem em grupo? Uma avaliação em grupo? Verificar os saberes deles no momento grupal. O que você acha disso? Então, aí a gente acaba só sabendo quem tem algum conhecimento de quem se manifesta, né? Em grupo eu acho meio complicado, assim, porque você acaba só percebendo, né, quem sabe, acho que não fala. Individual é melhor, né? Por quê? Então, porque aqueles que, quando é em grupo, pouco se manifestam, né? Só aqueles que têm mais segurança de falar alguma coisa, né? Aí a maioria fica quieta, não se manifesta. Agora, qual dos dois você acredita que é mais eficaz? No grupo ou individual? Eu acho que individual. Por quê? Então, porque individualmente eles são obrigados a expor aquilo que eles sabem, ou aquilo que eles não sabem, né? Então, aí você consegue depois atuar em cima, né? Você já vai mais diretamente, chama pelo nome, foca mais nele. Mas aí o individual, quando eu forço assim o individual, assim, naqueles momentos onde eu peço para fazer exercício, vamos supor.
Alguns se manifestaram, né, para todos ouvirem. Aí depois, na hora do exercício, aí eu vou atrás daqueles que não se manifestaram. Eu costumo fazer muito disso. Né? Para não expor também o aluno que às vezes não quer falar. Né? Diante dessas perguntas, aí o que eu fiz? Aí eu comecei a pensar em alguns encaminhamentos, algumas coisas que eu considero importantes em relação ao que eu observei na sua aula. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dessas considerações, dessas coisas importantes em relação ao ensino de matemática. Certo. Primeiro, de acordo com a observação, eu gostaria que você continuasse sempre contextualizando, porque isso é importante para a construção dos significados, constituindo uma estratégia fundamental para a mobilização do conhecimento. Então, isso eu vi um potencial muito bom na sua aula, quando você faz isso, e naquele momento que os alunos começam a perguntar, acham super bacana, quando você começou a falar um pouco de como surgiu a raiz quadrada. Então, isso chama, mobiliza para aprender, isso é muito bom. Então, é uma das coisas assim, que eu oriento você a fazer sempre que for possível, até você mesmo já falou, né? Nem sempre dá para fazer isso na matemática, mas sempre que for possível, faça. Continue verificando os saberes dos alunos, mas aprimore este procedimento utilizando recursos por meio de situações em que os alunos sejam estimulados a colocar em jogo o seu conhecimento e ativar seus recursos próprios para a solução de desafios propostos. É importante que os estudantes estejam atentos às suas hipóteses durante a solução do desafio proposto, reconhecendo todas como válidas, condição indispensável para a ampliação dos saberes dos estudantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Você inicia um processo de verificação dos saberes. Por isso que eu perguntei para você, grupal, individual, aí você foi falando. Essa etapa é super importante, mas só que é uma etapa importante da qual, assim, você tem que deixar eles expor os saberes. Você faz isso, você até estimula muito bem isso. Então, assim, na verdade o que eu estou querendo pedir para você é que você continue dessa forma, mas assim, que eles explicitem cada vez mais os saberes dele, para você ver quais são as estratégias que eles têm da matemática individual dele, que não seja a matemática formal, para você começar a trabalhar a partir disso. Porque quando eu levanto o conhecimento, eu verifico os saberes, é o que ele sabe, é como ele faz. Se é como ele faz do jeito dele. E aí, a partir disso, eu trago a matemática aplicada, como ela tem que ser ensinada mesmo. Aí não tem como. Né? Isso a gente tem que fazer mesmo. Tá. Outra coisa que eu gostaria de sugerir para você, Delma, são algumas leituras para ajudar você. Então, o objetivo dessa leitura que eu trouxe para você aqui hoje não é nenhum momento para subestimar você enquanto professora, e sim como contribuição da minha observação. Então, o que eu percebi na sua aula? Que você tem uma preocupação enorme de contexto, de dar um contexto, de verificar os saberes e de formalizar o conteúdo. Então, só de olhar para isso que você fez na aula, eu percebo que você é uma professora que pende por um trabalho de resolução de situações e problemas. E aí eu fui buscar na teoria dois autores importantes de resolução de situações e problemas na matemática, que é o Polya. Não sei se você conhece o Polya. Conheço. Eu tenho esse livro. Então o livro do Polya? Ai, que eu tinha na época da faculdade. Então, eu até trouxe... É a arte de resolver problemas, não é? Isso, a arte de resolver problemas. Aí eu trouxe Nossa, eu já tinha até esquecido. Eu até trouxe um texto pequeno dele, que é como resolver um problema, um diálogo. Tá. De uma forma assim, bem simples e tal. E, assim, sempre, a hora que você puder dar uma lida, assim, ele traz de uma forma bem tranquila, leve, dentro do conceito dele, a resolução de situações e problemas. Nossa, mas sabe que eu já tinha esquecido desse livro? Do Polya? Você falou, eu lembrei de coisas de anos atrás, que eu lembro dele. Na faculdade. Na faculdade, com certeza. E além do Polya, o Polya ele é antigo, né? Até porque você falou, da época que eu estudei. 20 anos atrás. Agora, uma autora que está em evidência mesmo, assim, em relação aos estudos de resolução de situações e problemas, é a professora Lourdes Onochik. Já ouviu falar dela? Por você. Por mim. Você já comentou. Então, a professora Onochik, eu trouxe um texto dela, também não é para a gente que é matemático, texto simples,
Tá. Né? A professora Onoshiki, ela traz um passo a passo de como eu, professor de matemática, tenho que trabalhar por meio de resolução de situações de problema. Porque a professora Onoshiki, ela traz aqui como você tem que iniciar a preparação do problema, como você verifica os saberes dos alunos a partir da preparação desse problema, qual que é a etapa de formalização do conteúdo, como é que se dá a formalização do conteúdo de matemática. Então, assim, é um estudo muito bacana que o pessoal da equipe da professora Onoshiki tem feito aí, depois se você quiser dar uma consultada em alguns artigos dela. Então, assim, eu estou deixando para você, nenhum momento para subestimar o seu trabalho, e sim para te ajudar, para contribuir com o seu trabalho. Outra coisa, em relação às minhas observações, eu gostaria de também considerar uma outra coisa importante, que é a avaliação. Então, assim, eu verifiquei que você levanta conhecimentos verifica os saberes dos alunos, você tem a preocupação dos alunos fixarem através do exercício o entendimento daquilo que você ensinou, que na verdade você formalizou o conteúdo, e aí esses alunos vão resolver alguns exercícios para você verificar se tem alguma coisa errada ali ou não, tal. Só que assim, como é que está sendo esse processo de avaliação? Como é que você avalia cada um deles? Quando eu perguntei para você em grupo, individual, aí você, lógico, vai para a questão do individual, porque individual é melhor, eu consigo dar mais atenção, até pelo número de alunos que a gente tem aqui. E aí eu trouxe aqui, na verdade, sim, vou só falar para você, porque isso aqui é uma coisa que você está acostumado a ouvir e discutir sempre na escola, que são os 3 tipos de avaliação da aprendizagem, que é você olhar para a avaliação no seu aspecto diagnóstico, formativo, classificatório. E dentro da formativa, que é a avaliação da aprendizagem, pensar sempre que, para eu avaliar dentro da formativa, eu tenho que olhar para o feedback que eu tenho que dar para esse aluno, tem que fazer uma análise do erro e tem que ter uma autoavaliação. Quando eu falo de feedback, você me deu vários exemplos referentes ao feedback aqui. O aluno está lá resolvendo, você está fazendo a intervenção, você está falando para ele, não, assim, faz assim, aquilo outro. Isso é uma forma de feedback. Outra forma de feedback é você trazer esse aluno separadamente dos demais, conversar com ele, tentar explicar melhor para ele, ou falar para ele, você tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo outro. E isso é uma etapa importante, que às vezes o pessoal fala de avaliação, a gente só pensa em prova, mas porque é da área de matemática, né? Pensa só na prova. Então, o feedback, ele é importante para consolidar a aprendizagem. Que eu estou dando a dica, eu estou explicando para ele como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que proceder, como é que ele tem que desenvolver o trabalho dele lá naquela resolução daquele problema. Outra coisa é a análise do erro. Por exemplo, eu dei lá um problema, eu dei alguns exercícios. Quando eu vou corrigir o exercício, eu olhar para onde ele está errando. É chegar e olhar e falar assim, mas por que você pensou assim? Como que você está pensando? Como que você chegou nessa resolução? Às vezes eu olho, se eu for direto e já marcar como errada e falar, faz de novo, e não parar e pensar como é que ele faz, você não faça isso. Que em alguns momentos, na minha observação, eu percebi você fazendo isso. Mas assim, no dia a dia, a gente não esquecer disso. Sim. Porque a gente não vai aprender matemática só quando eu dou uma avaliação final, somativa. Ele vai aprender matemática quando eu avalio ele no processo. Sim. Principalmente a avaliação da aprendizagem dele. Ela é mais importante para quando eu chegar no estágio somativo, eu vou dar uma prova tranquilamente, que meus alunos sabem pra caramba. Não para chegar lá e falar, eles não sabem nada, eu vou dar a prova que eu já sei que vai ser 0. Mas não é isso. Então, dentro do processo de avaliação formativa, eu tenho que pensar nesse tipo que o momento... No momento que a gente avalia qual é o caminho que ele está seguindo e de repente... Que eu dou o feedback, que eu faço análise do erro. Né? E um outro momento da formativa é quando você olha para autoavaliação. E é uma etapa super importante. Às vezes a gente não dá muita bola para ela. Isso é uma coisa que eu não costumo fazer. Não faço. Autoavaliação. Autoavaliação Mas não sua, de eles fazerem. Então, eles mesmos. Por quê? Então, eu acho que é uma falha minha. Porque eu fico imaginando que a minha avaliação já é completa. Né?
E assim, e isso de analisar o erro, de verificar onde ele está errando, eu até demoro muito, por exemplo, quando eu corrijo uma prova, porque eu explico para ele questão por questão, não faço só certo e errado, né? É um momento, até gostaria que ele estivesse do meu lado, até para falar um monte de coisa. Então, quando eu tenho a oportunidade na hora de entregar a prova, comentar, aí eu faço isso. Então, eu acho que isso já é completo, eu não costumo perguntar para o aluno, né, o que ele acha que aprendeu, o que não aprendeu, porque eu acho que na prova já vi. Então, mas segundo teóricos da avaliação, essa é uma etapa super importante, até para a gente refletir um pouco em relação àquilo que eu estou ensinando. Entendeu? Até quando às vezes a gente seleciona o conteúdo a ser ensinado, a gente está lá fiel achando que aquilo é necessário, é importante, não precisa eu dar uma outra coisa, retroceder um pouco e fazer isso, aquilo, outro. Então, quando eu olho para a autoavaliação dos alunos, pô, professor, desse jeito que você explicou, é bacana, eu gostei, olha, uma prova estava difícil demais, você não deu o que você ensinou. Então, às vezes é um feedback para nós. A autoavaliação é no sentido dele dizer se dele dizer sobre a aprendizagem dele falar sobre a prova, dele falar das suas intervenções em relação a ele se autoavaliar também. Por que eu não estou aprendendo? Porque eu não estou prestando atenção quando estou fazendo. Ele também pode falar dele. Ele não pode falar só de você. Ele fala dele também. Ele fala de tudo, de forma geral. Ele se autoavalia. Ele se autoavalia, mas só que quando ele se autoavalia, ele não vai falar só dele, né? Ele fica falando também da gente. Ele fala do exercício que atrapalhou. E isso ajuda a gente a refletir. Né? Você quer falar alguma coisa? Eu tinha a impressão, quando falam autoavaliação, que fosse algo mais específico do conhecimento que ele adquiriu ou não, sabe? Mas não, é de forma geral mesmo, né? Geral. Então isso assim a gente acaba ouvindo. Então, Delma, essas são as minhas... esse é o meu feedback em relação à aula. Né? Gostaria até que, se você quiser fazer algum comentário da minha observação, se foi pertinente ou não, se o que eu falei aqui hoje vai te ajudar ou não na prática. Nossa, eu achei muito legal que você me fez relembrar coisas que eu já tinha esquecido, né? Então, assim, assim, a gente pensa que já aprendeu e está pondo em prática tudo que aprendeu, mas a gente esquece de muita coisa, e você me fez, né? Polia, por exemplo, é uma coisa que eu já tinha esquecido dele, já tinha esquecido. Eu fui buscar o Polia, eu falei assim, eu vou buscar uma coisa que está lá atrás, e que ninguém deixou dormindo, né? Que na verdade assim, as coisas foram evoluindo, até chegar lá no Noshiki, porque o Noshiki é uma autora mais atual. Então, você comentou um dia, falou, e que na verdade a base teórica dele é o Polia. Se você olhar aqui, resoluções de situações de problema, e olhar o que a Noshiki está falando, na verdade ela está trazendo para um contexto mais atual. Nossa, é ótimo. Muito bom, não, eu gostei. Não, realmente você fez algumas observações que eu identifiquei muito com o meu estilo de aula. Identifiquei isso de tentar, essa repetição que eu faço, para tentar fixar coisas importantes, sabe? Eu acho que eu faço isso até demais, na verdade. Mas, nossa, achei muito legal você perceber tudo isso. Gostei muito. Tá bom, foi um prazer. Legal. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado por ter contribuído, tá? Gente, obrigado, até mais.